Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura na íntegra de hoje é do Roacuta. Para que este medicamento é indicado? Roacuta é indicado para o tratamento de formas graves de acne, nódulo cístico e conglobata ou acne com risco de cicatrizes permanentes, e quadros de acne resistentes a tratamentos anteriores, antibióticos sistêmicos e medicamentos de uso tópico. Como este medicamento funciona? Roacutan contém em sua fórmula uma substância derivada da vitamina A, a isotretinoína. A melhora clínica da acne grave está associada à diminuição da atividade e à redução do tamanho das glândulas produtoras de sebo. O tempo médio de início de ação farmacológica com resultado clínico é variável, mas estimado entre 8 e 16 semanas. Quando não devo usar este medicamento? Gravidez e amamentação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Atenção, risco para mulheres grávidas. Causa graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. Este medicamento é contraindicado a pacientes no período de lactação. Roacuta é contraindicado a pacientes com alergia conhecida à isotretinoína ou a qualquer substância contida na cápsula. Roacutan contém óleos de soja, portanto, está contraindicado a pacientes alérgicos à soja. Roacuta não deve ser administrado a pacientes alérgicos a parabenos, usados como conservantes de cápsula gelatinosa. Também está contraindicado a pacientes com aumento excessivo de vitamina A no organismo antes do início do tratamento, a pacientes que usam tetraciclinas e derivados e a pacientes com valores lipídicos sanguíneos excessivamente elevados. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência hepática. Vide item. O que devo saber antes de usar este medicamento? Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Roacutan deve ser conservado em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius. Armazenado na embalagem original, o produto se encontra protegido da luz e da umidade. Número de lote, datas de fabricação e validade. Vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Descarte de medicamentos não utilizados e ou com prazo de validade vencido. Nunca repasse o medicamento a outras pessoas e devolva as cápsulas não utilizadas ao farmacêutico responsável no final do tratamento. O descarte de medicamentos no meio ambiente deve ser minimizado. Os medicamentos não devem ser desprezados no esgoto, e o descarte em lixo doméstico deve ser evitado. Utilize o sistema de coleta local estabelecido, se disponível. O conteúdo das cápsulas de Roacuta apresenta a aparência de uma suspensão homogênea, de cor amarelo escura. Roacuta não apresenta características organoléticas marcantes que permitam sua diferenciação em relação a outras cápsulas gelatinosas moles. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. O que devo saber antes de usar este medicamento? Roacuta é teratogênico, isto é, pode ocasionar graves defeitos físicos ao feto, envolvendo em particular o sistema nervoso central, o coração e os grandes vasos sanguíneos, quando ocorrer gravidez durante o seu uso ou mesmo até um mês após a interrupção do tratamento, independentemente da quantidade de medicação ou tempo de tratamento. Por esse motivo, Roacuta não deve ser tomado por mulheres grávidas ou que possam engravidar. Há também risco elevado de aborto espontâneo. Roacuta é contraindicado a mulheres com potencial de engravidar, a menos que elas satisfaçam todas as condições a seguir. Ter acne grave resistente às terapêuticas convencionais. Ser confiável na compreensão e cumprimento das instruções. Ser informada pelo médico sobre o perigo de engravidar durante e até um mês após o término do tratamento com Roacuta. Ser advertida sobre a possibilidade de falha do método anticoncepcional. Confirmar que compreendeu as precauções. Ser capaz de usar medidas contraceptivas eficazes mandatórias. Usar contracepção eficaz sem interrupção durante o mês antes do início do tratamento com Roacuta, durante o tratamento e até um mês após a descontinuação do tratamento. Ter teste de gravidez negativo, supervisionado pelo médico, no mínimo 11 dias antes de iniciar o tratamento. Recomenda-se fortemente a repetição mensal do teste de gravidez. Iniciar a terapêutica com Roacuta somente no segundo ou terceiro dia do próximo ciclo menstrual normal. No caso de repetição do tratamento, você deverá também utilizar as mesmas medidas anticoncepcionais eficazes e de modo contínuo um mês antes, durante e até um mês após o tratamento com Roacuta, e os mesmos testes confiáveis de gravidez devem ser realizados. Ter entendido as precauções e confirmado seu entendimento e sua vontade de se submeter a medidas contraceptivas confiáveis, como foi explicado.
Mesmo pacientes do sexo feminino que normalmente não utilizam métodos anticoncepcionais, por causa do histórico de infertilidade, exceto no caso de retirada do útero, ou que dizem não apresentar atividade sexual devem usar medidas contraceptivas eficazes enquanto receberem isotretinoína, seguindo as instruções citadas anteriormente. Caso ocorra gravidez durante o tratamento com Roacutan ou durante o mês seguinte após sua interrupção, o seu médico deverá ser imediatamente informado. Roacutan pode passar para o leite materno, e, por esse motivo, se você estiver amamentando, informe seu médico e não tome este medicamento. Distúrbios do fígado e vesícula biliar. A função do fígado ou enzimas deve ser examinada antes e um mês após o início do tratamento e, subsequentemente, a cada 3 meses ou mais frequentemente, se houver indicação médica. Quando os níveis das enzimas se alteram significativamente, pode ser necessária a redução da dose ou interrupção do tratamento. Metabolismo lipídico. Os lípides no sangue, em jejum, também devem ser examinados antes, um mês após e, subsequentemente, a cada 3 meses ou mais frequentemente, se houver indicação clínica. Os lípides no sangue geralmente retornam ao normal ao se reduzir a dose ou descontinuar o tratamento. As alterações nos lípides no sangue podem responder a medidas dietéticas. Recomenda-se o controle de elevações clinicamente significativas de triglicérides no sangue, pois níveis maiores que 800 mg por decilitro estão relacionados, às vezes, com pancreatite aguda, potencialmente fatal. Vide item quais males que este medicamento pode me causar? Portanto, Roacutan deve ser descontinuado caso ocorra aumento dos triglicérides no sangue incontrolável ou sintomas sugestivos de pancreatite. Distúrbios psiquiátricos. Depressão, sintomas psicóticos, problemas de percepção, julgamento, raciocínio e de comportamento, raras tentativas de suicídio e suicídio foram relatados nos pacientes tratados com Roacutan. Embora uma relação causal não tenha sido estabelecida, cuidados especiais precisam ser tomados, se você tiver histórico de depressão, e deve ser supervisionado quanto à ocorrência de sinais de depressão e encaminhado para tratamento apropriado, se necessário. A interrupção de Roacutan pode não resultar em alívio dos sintomas, e avaliação psicológica ou psiquiátrica pode ser necessária. Distúrbios do músculo esquelético e tecido conectivo. Alterações ósseas, incluindo fechamento precoce de epífises, parte dos ossos longos relacionada ao crescimento, hiperostose, aumento de volume no osso, e calcificações de tendões e ligamentos têm ocorrido após vários anos de administração de altas doses para tratamento de desordens da queratinização. A dose diária cumulativa, e a duração do tratamento desses pacientes geralmente excede aquela recomendada para o tratamento da acne. Dessa forma, uma avaliação cuidadosa do risco-benefício deve ser realizada para cada paciente. Dores musculares e nas articulações podem ocorrer e podem estar associadas com redução da tolerância ao exercício intenso. Aumentos isolados de creatinofosfoquinase, CPK, sérica têm sido relatados em pacientes tratados com Roacutan, particularmente aqueles sob atividade física intensa. Distúrbios do sangue. Diminuição da contagem de células vermelhas, diminuição da contagem de células brancas incluindo neutropenia grave, diminuição do número de neutrófilos no sangue, e raros relatos de agranulocitose, redução de glóbulos brancos. Roacutan deverá ser interrompido se ocorrer redução clinicamente significativa na contagem de células brancas. Distúrbios do tecido cutâneo e subcutâneo. Pioras agudas do quadro de acne são ocasionalmente vistas no período inicial do tratamento, usualmente de 7 a 10 dias, e, geralmente, não necessitam de ajuste de dose. Evite exposições à luz solar e aos raios ultravioleta. Quando necessário, utilize fatores de proteção elevados com FPS superior a 15. Você deve evitar o uso associado de agentes descamativos ou esfoliantes na pele, por causa do risco de irritação da pele. Dermabrasão agressiva e tratamentos cutâneos com laser devem ser evitados, quando em uso de isotretinoína e até 5 ou 6 meses após o tratamento, por causa do risco de cicatrização alterada, cicatriz espessada, em áreas atípicas e de, mais raramente, alterações da cor da sua pele nas áreas tratadas. Evite fazer depilação mecânica, com cera, durante pelo menos por um período de 6 meses após o tratamento, por causa da possibilidade de esfolar a pele, com formação de cicatriz ou dermatite. Utilize emolientes e hidratantes labiais no início e durante o tratamento, para evitar o ressecamento labial. Reações graves na pele, por exemplo, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, associadas ao uso de Roacutan têm sido reportadas pós-comercialização. Esses eventos podem ser graves e resultar em morte, eventos com risco de vida, hospitalização ou incapacidade. Você deve ser cuidadosamente monitorado para reações graves na pele, e Roacutan deve ser descontinuado se necessário. Distúrbios visuais. Problemas visuais devem ser cuidadosamente monitorados. Ressecamento ocular, blefarite, inflamação na borda da pálpebra, conjuntivite, opacidades nas córneas, diminuição da visão noturna e ceratite geralmente são resolvidos após descontinuação do tratamento. O ressecamento ocular pode ser minimizado com o uso de lubrificantes oculares e lágrimas artificiais. Por causa da possibilidade de ocorrer ceratite, pacientes com ressecamento ocular devem ser monitorados. Se você tiver dificuldades visuais, procure seu médico para avaliação oftalmológica, e ele poderá considerar a suspensão de Roacutan.
pode ocorrer intolerância a lentes de contato, e, por isso, você precisa usar óculos durante o tratamento. Hipertensão intracraniana benigna. Casos raros de hipertensão intracraniana benigna, pseudotumor cerebral, têm sido relatados, alguns com uso concomitante de tetraciclinas, vide item principais interações medicamentosas. Sinais e sintomas de hipertensão intracraniana benigna incluem dor de cabeça, náuseas, vômitos, distúrbios visuais e edema de papila. Se você apresentar sinais e sintomas da hipertensão intracraniana benigna, procure seu médico, pois o uso de Roacutan deve ser interrompido imediatamente. Portanto, tratamento concomitante com tetraciclinas deve ser evitado. Distúrbio gastrointestinal. Roacutan tem sido associado com doença inflamatória intestinal, incluindo inflamação intestinal regional e doença de Crohn, em pacientes sem história prévia de desordens intestinais. Se você apresentar diarreia grave, hemorrágica, procure seu médico, pois o uso de Roacutan deve ser descontinuado imediatamente. Reações alérgicas. Reações anafiláticas, alergia sistêmica, têm sido raramente relatadas e apenas após exposição prévia a retinoides. Reações alérgicas cutâneas são relatadas raramente. Casos graves de vasculite, inflamação dos vasos, alérgica, geralmente com púrpura, hematomas e equimoses, das extremidades e envolvimento de outros órgãos que não a pele, têm sido relatados. Em casos de reações alérgicas graves, procure seu médico, pois será necessária a interrupção do tratamento e monitoração cuidadosa. Precauções para grupos de pacientes especiais. Se você apresenta diabetes, obesidade, alcoolismo ou distúrbios do metabolismo lipídico e está sob tratamento com Roacutan, pode ser necessário realizar exames dos valores lipídicos e glicemia mais frequentemente. Se você é portador ou tem suspeita de diabetes, recomenda-se a verificação frequente dos níveis da glicose sanguínea. Altos níveis sanguíneos de glicose em jejum e novos casos de diabetes foram diagnosticados durante a terapêutica com Roacutan. Homens e mulheres com potencial reprodutivo. Fertilidade. A isotretinoína, em doses terapêuticas, não afeta o número, a motilidade e a morfologia dos espermatozoides e não compromete a formação e o desenvolvimento do embrião, por parte dos homens que tomam a isotretinoína. Teste de gravidez. Mulheres com potencial reprodutivo devem realizar teste de gravidez antes do tratamento, durante o tratamento e 5 semanas após o término do tratamento com Roacutan. Vide item o que devo saber antes de usar este medicamento? Contracepção. Roacutan, por ser teratogênico, mulheres com potencial reprodutivo devem cumprir com as informações presentes no material informativo disponível na página de medicamentos Roche no site www.roche.com.br. Vide item o que devo saber antes de usar este medicamento? Material informativo. Mulheres com potencial reprodutivo devem utilizar pelo menos um método contraceptivo altamente eficaz, e deste método independente do utilizador, ou 2 métodos contraceptivos complementares dependentes do utilizador. Contracepção deve ser utilizada por pelo menos um mês antes do início do tratamento com Roacutan, durante o tratamento e um mês após a descontinuação do tratamento, mesmo em pacientes com amenorreia, ausência de menstruação. Vide item o que devo saber antes de usar este medicamento? Pacientes pediátricos. O uso de Roacutan em pacientes com idade inferior a 12 anos não foi estudado. Pacientes idosos. Os estudos com isotretinoína em pacientes acima de 65 anos são experimentais em outras condições que não a acne. Como pacientes idosos podem apresentar diminuição da função renal e deslipidemias decorrentes da idade, recomenda-se acompanhamento e monitorização frequente dos níveis séricos de creatinina, colesterol, triglicérides e da função renal. Pacientes do sexo masculino. Os dados atuais mostram que os níveis de exposição materna ao sêmen e fluido seminal em usuários de Roacutan não são suficientes para representar risco de teratogenicidade. Os pacientes do sexo masculino devem ser orientados a não repassar a medicação a outras pessoas, principalmente do sexo feminino. Precauções adicionais. Nunca repasse o medicamento a outras pessoas e devolva as cápsulas não utilizadas ao farmacêutico responsável no final do tratamento. A doação de sangue deve ser evitada durante e até um mês após o término do tratamento com Roacutan. Preparações de microdoses de progesterona como método contraceptivo podem ser inadequadas durante o tratamento com Roacutan. Roacutan não deve ser utilizado por outras vias que não a recomendada nesta bula. Efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas. Por causa da possibilidade de diminuição da visão noturna, você deve tomar cuidado ao dirigir veículo ou operar máquinas. Até o momento, não há informações de que isotretinoína possa causar doping. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Material informativo. Para informações adicionais, favor consultar o material disponível na página de medicamentos Roche no site www.roche.com.br. Principais interações medicamentosas. Você deve evitar o uso conjunto de Roacutan e vitamina A, pois os sintomas do aumento excessivo de vitamina A podem ser intensificados. Como o uso de tetraciclinas e derivados com Roacutan pode causar elevação na pressão intracraniana, com sintomas como cefaleia, náuseas, vômitos e distúrbios visuais, sua combinação é contraindicada. O tratamento conjunto de Roacutan com carbamazepina ou fenitoína pode resultar em redução na concentração plasmática de carbamazepina ou fenitoína, sendo recomendado o controle dos níveis séricos desses fármacos durante o tratamento com isotretinoína.
Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Roacutan deve ser conservado em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius. Armazenado na embalagem original, o produto se encontra protegido da luz e da umidade. Número de lote e datas de fabricação e validade, vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Descarte de medicamentos não utilizados ou com prazo de validade vencido. Nunca repasse o medicamento a outras pessoas e devolva as cápsulas não utilizadas ao farmacêutico responsável no final do tratamento. O descarte de medicamentos no meio ambiente deve ser minimizado. Os medicamentos não devem ser desprezados no esgoto, e o descarte em lixo doméstico deve ser evitado. Utilize o sistema de coleta local estabelecido, se disponível. O conteúdo das cápsulas de Roacutan apresenta a aparência de uma suspensão homogênea, de cor amarelo escura. Roacutan não apresenta características organoléticas marcantes que permitam sua diferenciação em relação a outras cápsulas gelatinosas moles. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Como devo usar este medicamento? As cápsulas de Roacutan devem ser administradas por via oral, durante as refeições, 1 ou 2 vezes ao dia. Este medicamento não deve ser aberto, cortado ou mastigado. Roacutan somente deve ser prescrito por médicos que tenham experiência no uso de retinoides sistêmicos e entendam o risco de teratogenicidade associado ao tratamento com isotretinoína. Pacientes do sexo masculino e feminino são aconselhados a obter mais informações sobre risco de teratogenicidade de Roacutan presentes no material informativo disponível no site www.roche.com.br. Vide item o que devo saber antes de usar este medicamento? Material informativo. A resposta terapêutica a Roacutan e seus efeitos adversos são dose-dependentes, variando de acordo com o paciente. Há necessidade de ajuste individual da dose durante o tratamento. O tratamento com Roacutan deve ser iniciado com 0,5 mg por quilograma diário. Para a maioria dos pacientes, a dose varia de 0,5 a 1,0 mg quilograma dia. Pacientes com doença muito grave ou com acne no tronco podem necessitar de doses diárias maiores, até 2,0 mg por quilograma. A dose acumulada, soma de todas as cápsulas ingeridas ao longo do tratamento, de 120 a 150 mg por quilograma por tratamento tem sido documentada para aumentar as taxas de melhora da acne e prevenir o reaparecimento da acne. A duração do tratamento varia em função da dose diária. Diminuição completa dos sintomas ou resolução da acne ocorre geralmente entre 16 e 24 semanas de tratamento. Em pacientes que apresentam intolerância grave à dose recomendada, o tratamento pode ser mantido com doses menores e, consequentemente, durante um período maior de tratamento. Na maioria dos pacientes, a resolução completa da acne é obtida com um único curso de tratamento. No caso de recorrência evidente, um novo curso de tratamento com Roacutan deve ser prescrito, com a mesma dose diária e dose acumulada. Como ainda pode ser observada a melhora da acne até 8 semanas após o término do tratamento, o novo tratamento não deve ser reiniciado antes desse período. Em pacientes com insuficiência renal grave, o tratamento com Roacutan deve ser iniciado com dose menor e ajustado individualmente de acordo com a tolerabilidade. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? No caso de omissão ou esquecimento de dose por um dia, deve-se ingerir a dose prescrita normalmente no dia seguinte, não devendo ser dobrada a dose. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais males este medicamento pode me causar? Roacutan só deve ser usado quando receitado por um médico. Além disso, seu uso pode ocasionar efeitos colaterais que exigem acompanhamento médico constante. Roacutan não deve ser repassado a ninguém. Alguns efeitos adversos de Roacutan são dose-dependentes. Com a dose recomendada, o risco-benefício é geralmente aceitável, considerando a gravidade da doença. Os efeitos adversos são geralmente reversíveis, com a alteração da dose ou interrupção do tratamento, e alguns podem persistir após a suspensão da medicação. Os eventos adversos listados a seguir refletem a experiência de estudos de investigação e de pós-comercialização. A relação de alguns desses eventos com a terapia com Roacutan é desconhecida. Muitos desses efeitos são semelhantes àqueles observados em pacientes que utilizam altas doses de vitamina A, ressecamento da pele e mucosas, por exemplo, dos lábios, da passagem nasal e dos olhos.
Reação muito comum, ocorre em 10% ou mais dos pacientes que utilizam este medicamento: anemia, aumento nas plaquetas ou diminuição da contagem plaquetária, trombocitopenia, elevação da taxa de sedimentação, blefarite, inflamação na borda da pálpebra, conjuntivite, irritação ocular, ressecamento ocular, elevações transitórias irreversíveis de transaminases hepáticas, fragilidade cutânea, prurido, coceira na pele, ressecamento da pele e dos lábios, mialgia, dores musculares, dores articulares, lombalgia, dor na região lombar, aumento de triglicérides e colesterol séricos, diminuição de HDL. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento: neutropenia, diminuição do número de neutrófilos no sangue, dor de cabeça, ressecamento da mucosa nasal, hematúria, presença de sangue na urina, proteinúria. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento: depressão, reações alérgicas da pele, hipersensibilidade sistêmica, alopecia reversível, queda temporária de cabelos e pelos. Reação muito rara, ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento: infecções bacterianas locais ou sistêmicas por micro-organismos gram-positivos, Staphylococcus aureus, linfadenopatia, crescimento de um ou mais gânglios, especialmente dos situados no pescoço, axilas e virilha, diabetes mellitus, células brancas na urina, hiperuricemia, aumento dos valores do ácido úrico no sangue, aumento da pressão intracraniana, alterações comportamentais, tentativa de suicídio. Suicídio, convulsões, tontura, insônia, letargia, temporária e completa da sensibilidade e do movimento, parestesia, desmaio, distúrbios visuais, catarata lenticular, visão turva, distúrbios visuais de cor, reversível com a descontinuação, intolerância a lentes de contato, opacidade da córnea, distúrbios da adaptação ao escuro, visão noturna diminuída, ceratite, fotofobia, papiledema como sinal de hipertensão intracraniana benigna, redução da audição em algumas frequências e zumbido. Broncoespasmo, particularmente em pacientes com uma história prévia de asma, colite, inflamação do cólon, ileite, inflamação do ilho, e hemorragia gastrointestinal, náusea, diarreia grave, doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn. Pacientes tratados com Roacutan, especialmente aqueles com altos níveis de triglicérides, apresentam risco de desenvolver pancreatite fatal raramente relatada. Hepatite, palpitação, taquicardia, exantema, manifestações na pele características de uma doença infecciosa e contagiosa com presença de febre, acne fulminante, piora da acne, ocorre no início do tratamento e persiste durante várias semanas, dermatite facial, distrofia unguial, modificação na forma e função da unha, hirsutismo, desenvolvimento exagerado de pelos, granuloma piogênico, conformação de pus, paroníquia, infecção da pele que fica ao redor das unhas da mão ou do pé, sudorese. Aumento de suor, hiperpigmentação da pele, fotossensibilidade, aumento na formação de tecidos de granulação. Hiperosteose, hipertrofia do tecido ósseo, artrite, calcificação dos ligamentos e tendões, redução na densidade óssea, fechamento epifisário, parte dos ossos longos relacionada ao crescimento, prematuro, tendinite, glomerulonefrite, inflamação dos glomérulos dos rins, vasculite, inflamação da parede dos vasos, por exemplo, granulomatose de Wegener, vasculite alérgica, inchaço e cansaço. Reações sem frequência estabelecida, diminuição da contagem de células brancas sanguíneas, alterações de células vermelhas, como redução da contagem de células vermelhas hematócritos, respostas alérgicas, infecções, incluindo herpes simples disseminado, irregularidades menstruais, alterações urogenitais não específicas, doença vascular trombótica, perda de peso, diminuição da espessura de cabelos e surdez. Pós-comercialização. Durante o período pós-comercialização, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, vide item advertências e precauções, e infarto cerebral foram relatados com o uso de Roacutan. Casos sérios de rabdomiólise foram relatados, frequentemente levando à hospitalização e alguns casos com evolução fatal, particularmente naqueles que realizam atividade física intensa. Casos de surdez foram relatados com o uso de isotretinoína. Em caso de piora da audição, ou de ocorrência de tinido, o uso de isotretinoína deve ser interrompido, e a avaliação médica, indicada. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada? Sinais de hipervitaminose, secura nos lábios, rachaduras na pele, dor de cabeça e perturbações visuais, podem aparecer em casos de superdose. Interrompa o uso da medicação e informe imediatamente ao seu médico. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou a bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, lendo a bula e ouça esta e muitas outras bulas.
Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau.